a ideia do nome da campanha era Thiago Partiu Berkeley. Legal. E aí a gente usou o site Benfeitoria. Estou até com o site aberto aqui. E colocamos a meta de R$60 mil. Olá, apreciador musical, olá, músico. Estou fazendo aqui uma pequena série de vídeos de entrevistas no formato meio podcast, com uma série de músicos, com uma série de artistas, pensando sobre o fazer artístico e, mais do que isso, sobre essa relação entre artista e público nesse universo de hoje, com todas as possibilidades do universo digital. Neste vídeo aqui, editado de uma live no Instagram, eu converso com o pianista brasileiro Thiago Vitório. Olha aí! Fala, Rafa! E aí, mano? Maravilha! Tranquilo, cara. E por aí, você tá em Nova York? Na realidade, eu estou aqui, atrás de mim é o rio, é o Hudson aqui. Estou atravessando o rio em Jersey City. Ah, tá Mas, em Jersey. Mas é mesmo. 5 minutos de trem, eu estou no World Trade Center. Que isso, tá bem localizado, hein, irmão? Ó, você viu só? Não é o preço de Manhattan, mas a localização, ó. Sim, né? Tem esse quesito, né, de morar por aí. Geral que fala que mora em Nova York, na verdade, mora um pouco afastado, né? Porque em Nova York, né? A Nega, não sei se você conheceu a Nega Santos, chegou a conhecer a Nega? Sim, ela toca percussão, não é? Toca percussa e tal. Sim, chegou. Também chegou a morar um tempo bem afastado, mas está sempre em Nova York. Mas ali, né, as redondezas. Igual Boston, né? Eu moro em Boston. Moro nada, moro em Somerville, moro em Everett. Moro nos lugares ao redor ali daquela bolha. Sim. Então, eu já estava fazendo uma introdução aqui, divagando um pouco aqui sobre essa coisa de financiamento coletivo, sobre como vamos dizer, eu acho que é um tema relevante e é um modelo interessante nos dias de hoje, que as pessoas são todas conectadas. Então, eu estou super feliz de primeiro, de você ter aceitado aqui a gente esse bate-papo, de estar aqui junto comigo conversando e dividindo um pouco sobre a tua experiência. Então, antes de qualquer coisa, eu já te pré-apresentei aqui antes, mas eu gostaria que você se reapresentasse. O que eu contei para as pessoas, você me corrija se estiver errado. Você é brasileiro, teve uma super oportunidade de vir estudar aqui nos Estados Unidos, numa das maiores escolas aqui dos Estados Unidos, super conhecida aqui, a Berkeley. E aí foi o crowdfunding que te ajudou a vir para cá, né? Além do talento, além de que eu acho que você conseguiu até parte da bolsa, etc e tal, mas foi isso que ajudou parte do processo. E agora você, inclusive, está entrando também nesse universo, eu acompanho suas coisas nas mídias aí, com cursos, com métodos de ensino de piano, etc e tal. Conta um pouquinho da tua história para o pessoal que está assistindo, que talvez não te conheça. Beleza. Bom, prazer, galera. Meu nome é Thiago, né? Thiago Vitório. Quando eu fiz a prova, né, para Berkeley, eu passei com determinada bolsa, né? Era uma bolsa que na época era das maiores que eles davam para estrangeiros através da audição. Mas ainda assim, né, pesado, né? Ainda tinha, né, um bom chão pela frente para poder alcançar a meta de ir. E aí a gente colocou, eu com os amigos e umas famílias e tal, algumas instituições, né, decidiram abraçar a causa, né? A Escola Britânica do Rio de Janeiro, umas mães da Escola Britânica fizeram reunião entre elas ali, não, vamos tentar mandar esse menino lá para fora e tal. E aí, né, o museu na época era o Museu de Artes Naive, acho que é isso mesmo, né? Ele não existe mais, mas a Tati do museu começaram a levantar essa campanha, não, vamos levantar essa campanha para você ir e tal. E aí foi essa ideia, a ideia do nome da campanha era Thiago Partiu Berkeley. Legal! E aí a gente usou o site Benfeitoria. Estou até com o site aberto aqui. E colocamos a meta de R$60 mil. A meta que era R$60 mil atingir em alguns meses. E aí tinham várias recompensas. Eu estou até com o site aberto aqui. Ó. Tinha, sabe, com R$15, valeu, sinta-se abraçado. Deixa eu ver o negócio, calma aí. Valeu, sinta-se abraçado por esse jovem sonhador e para simbolizar você vai receber um e-mail. Era um e-mail. R$15, R$30, né? Seja o primeiro apoiador. Aí ganhava as recompensas anteriores, mais alguma nova recompensa.
E uma recompensa até 25 mil reais, até 25 mil reais. Que além de receber tudo acima, né, recebia também, vai poder fazer parte, tipo, front row VIP, né, VIP, quando eu for tocar no Carnegie Hall. Essa era a recompensa. E aí tem recompensa do meu pai marceneiro, fazia uns pianos, né, de madeira, né, lembrancinha para a pessoa. Tem recompensa de tocar na casa da pessoa, as músicas favoritas da pessoa com a minha banda, na época era um trio. Essa era também, acho que era 10 mil reais. Essa eu cheguei a dar, e foi na Califórnia, na verdade. Foi uma mulher da Que Califórnia. legal. Enfim, é muita história, mas a ideia foi que o Benfeitoria, né, a nossa meta inicial era 62 mil. Tá até falando aqui, meta 1, 62, estudar 6 meses em Berkeley. Wow! Study for 6 months semester at Berkeley. E aí, E o 125 negócio, mil. e o negócio que as pessoas, assim, agora está muito pior por causa do dólar, né? Mas às vezes a gente pensar, as pessoas não têm ideia, né, de valor e o quanto que realmente, quer dizer, de um lado, o valor que a gente ganha em ter essas experiências e o quanto que a gente pode evoluir enquanto músico para depois apresentar nosso trabalho para as pessoas, mas o quanto que isso é um investimento financeiro para poder estar estudando num lugar como você estudou, né? É uma coisa, valores de gente grande. Tem até aberto aqui, quer ver? Ó? Aí a gente tinha que a meta, ó, 62 mil era a primeira meta. Aham. Aí tá falando, com esse valor, levamos o Thiago para Boston e garantimos os primeiros 6 meses. Pensa, 62 mil reais era para 6 Puxado, puxado. Nossa. e 125 mil reais era para um ano. Garantimos o primeiro ano do Thiago na Berkeley. 1 year at Berklee College of Music. E aí aqui tinha, né, em português e inglês o site, as recompensas aqui do lado, sabe? 500 reais, aí tinha aqui o que ganharia na recompensa de 500 reais. Eu sei que dá um trabalho danado. Fiz um vídeo, né? Teve muitos apoiadores, muita gente, né? O Karabichevski, não sei se você conhece, Isaac Karabichevski, fez um Sim, sim. vídeo. Aqui tá falando todos os custos da Berkeley, ó. Instrução era, putz, 84 mil reais. Jesus Christ. Você é Pois louco. é. É muito puxado, muito puxado. Então, tipo, eu não sei qual lugar que você estudou, Rafa, mas no total foram 72, 71 benfeitores apoiaram essa campanha. E a gente arrecadou 82 mil reais. Caramba. A princípio, passamos a meta em 1, né, que era 62, a meta. Arrecadamos 82, mas os apoiadores mesmo, alguns apoiadores fizeram com que eu chegasse na meta principal, não pela benfeitoria. Então, eu consegui ir para um ano mesmo, né, através do financiamento coletivo, né? Mas Cara, que fantástico, que fantástico. E eu acho, na verdade, eu acho bonito de ver isso, né? Porque, vamos dizer, como outras pessoas puderam participar indiretamente ou diretamente do teu sonho, talvez realizar, às vezes, porque a gente vê projetos bacanas, a gente quer ver que as coisas querem que daqui vão para frente, né? A gente quer ver que as coisas aconteçam, tal. Então, mesmo que às vezes não é você que está fazendo o projeto, às vezes você participar dessas coisas é uma maneira de estar junto, né? De fazer um pouco parte dessa história, né? isso é total, velho, porque, tipo assim, na verdade, eu acho que uma das recompensas era isso também, que ia fazer parte dos meus bastidores enquanto eu estivesse na Berkeley. Então, eu criei um álbum no Facebook, deve ter umas 1000 fotos naqueles álbuns, tem 3 partes do álbum, assim, que é Berkeley Backstage During this Amazing Experience. Né? Que legal. Backstage Happenings During this Amazing Experience. Era o nome do álbum, né? O backstage da Berkeley durante essa experiência maravilhosa. E aí as pessoas que colaboraram estão lá, ver você fazendo as coisas e tal. Então eles ficam meio que fazem parte, né? Não é uma parada assim, tipo, é literalmente uma comunidade que a gente constrói, onde eles construíram uma ponte, né? Eu precisava deles como uma ponte para poder chegar em algum lugar. E de uma forma
compenso eles, mostrando, mandando. Várias pessoas receberam o CD com músicas, né? Eu tocando. Ah, que Enfim, legal. é. Então é uma parada assim que, tipo assim, se for parar pra pensar bem, todo mundo sai ganhando. Até porque o benfeitoria é assim, se não atingir a meta, é o dinheiro todo de volta, né? Então, tudo ou nada, literalmente. Então, todo mundo sai ganhando. É muito massa essa questão, essa troca, né? Essa troca de relacionamentos. E deixa eu te perguntar, até por curiosidade, essas pessoas que te apoiaram, depois você manteve algum tipo de contato com elas? Como é que foi isso? Sim, a maioria, tipo assim, eu não cheguei a conhecer todos pessoalmente, né? Mas muitos deles ainda converso até hoje. Algumas deles, na verdade, se tornaram meus sponsors na Berklee mesmo, os sponsors definitivos, né? Foi através da campanha, do financiamento coletivo que eu conheci meus sponsors, né? Que sensacional, Porque, tipo assim, a sensacional. Berklee é muito cara e eu consegui para um ano para estudar na faculdade, né? E aí, a galera que me ajudou depois a montar tudo isso, e alguns sponsors que veio junto participando do projeto, que eu fiz show na casa dele e tal, alguma pessoa assim, eles viram depois meu comprometimento com dinheiro e com os estudos e tal. E quando eu voltei no próximo ano para o Brasil para fazer de novo financiamento coletivo, eles falaram: ah, não, Thiago, você não precisa vai fazer, a gente vai bancar os seus 4 anos lá, né? Seus estudos. Olha, que legal, que generosidade, né? Que legal, poxa, Uma generosidade. sensacional. E esses aí são amigos meus até hoje e tal. Há pouco tempo eu dei um concerto para eles também, assim, exclusivo. Então, é isso mesmo, cara. Tipo assim, através do financiamento coletivo, eu conheci não só os sponsors, mas amigos, padrinhos mesmo, para a vida toda, assim, que me ajudaram no financeiro, organizar planilha, essas coisas. Que legal. Deixa eu te perguntar, além desse projeto, isso você chegou a pensar ou chegou a fazer algum outro tipo de projeto nesse modelo, mas não necessariamente de estudo, para a realização, às vezes, de um álbum, de um show, de qualquer outro projeto? Ou isso não passou pela Né? cabeça ainda? Não passou pela minha cabeça ainda e também eu nunca. Como que eu posso falar? É uma boa pergunta, porque, tipo assim, deixa eu colocar isso aqui, baixar um pouco. Porque, tipo assim, essa foi a primeira e única vez que eu fiz até então. Mas eu pretendo provavelmente fazer mais vezes e tal. Porque aquele negócio é uma via de mão dupla. Só que a pessoa que está fazendo, Exato. que está disposto a fazer um financiamento coletivo, tem que saber que, tipo assim, não tem como fazer sozinho, literalmente. Precisa buscar recursos no sentido de relacionamento com pessoas, sabe? Fazer network e tal. Porque não tem como. Eu não me vejo fazendo isso aqui sozinho, entendeu? Eu preciso de gente para estar comigo, para fazer junto comigo. Imagina, alguém que construiu um site para mim, alguém que foi, sabe, contatos, sabe? Contatos jamais eu conseguiria ter atingido a meta se não conhecesse alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, entende? Eu sozinho não dá. Então, só por rede social, hoje em dia, eu acho que é muito difícil fazer. Eu acho que a pessoa precisa ter relacionamento com pessoas mesmo, sabe? E aí, spread the word de alguma forma, mas o mais importante é o relacionamento. É você construir uma base de relacionamento, e aí aquela base de relacionamento tem mais amigos, mais gente e tal, e aí eles vão te ajudando a coordenar. Porque é o que eu costumo falar assim, Rafa, não sei nem se eu estou certo, mas sei lá, é uma parada que não tem receita pronta, sabe? O que aconteceu comigo é uma parada que aconteceu comigo. Não tem como eu recomendar para acontecer a mesma coisa com outras pessoas, sabe? Ah, E a galera que eu conheci no geral foi uma galera que já estava dentro da escola britânica. Eles foram planejando concertos na casa de gente, né, alunos não, pais, né, da escola britânica do Rio de Janeiro, ou escola americana do Rio de Janeiro. Então, nesses eventos, né, onde já estava inserido, já é um evento de aporte alto, né, altíssimo. Um concerto meu, o ticket para entrar no concerto era R$ 1.000, entende? Então, a galera que eu fui conhecendo, pode ver que foram 72 benfeitores, mas 72 que atingiram 80 mil, pensa. Então, a galera que a gente foi, que eu conheci, não é aquele negócio que dá para recomendar para qualquer pessoa fazer que vai dar. Não é exato. É uma É. parada assim,
eu chamo de milagre, assim, que todo o processo de eu ter conhecido as pessoas e de ter feito o projeto Thiago Partiu Berkeley foi um milagre total, assim, do início ao fim. Mas eu quero fazer ainda um financiamento coletivo para um álbum, né, para alguma coisa assim, com certeza. Se você fosse, até vou emendar aqui já outra pergunta nesse sentido, se você fosse fazer um outro financiamento agora para um outro tipo de projeto, o que você teria em mente? O que você tiraria da tua experiência? Qual seria o seu ponto de partida? Um ponto de partida, se eu fosse começar um projeto agora, eu acho que o que eu falei, né? Relacionamento, eu ia buscar pessoas, não precisa ser as mesmas pessoas desse projeto em si, mas eu ia dar um jeito de buscar pessoas, né? Até porque os tempos mudaram, o jeito de divulgar esse tipo de coisa está diferente, não é a mesma coisa mais. Então, e outra coisa que eu ia fazer urgentemente, assim, era gravar um vídeo, um bom vídeo de divulgação do projeto e eu acho que com certeza faria isso. Pagar alguém para poder contar a minha história do jeito certo. Porque o mais importante é a pessoa que muita gente negligencia é saber contar a sua história. Você tem que saber contar a sua história. Aí você não consegue fazer isso, né? Quem vai fazer isso é um copywriter mesmo, assim, uma pessoa que manja só disso. E você senta com a pessoa, conta a sua história para ela e ela vai traduzir isso em texto. E aí fazer um texto para você ler na hora do vídeo, que seja. Porque foi o que fizeram comigo, entendeu? Tudo que foi falado, tudo que foi. Não era coisa da minha cabeça? Era. Muita emoção, com certeza. Mas tinha muita estrutura por trás, sabe? Muita coisa muito estruturada. Então isso faz todo diferente, todo diferencial, sabe? Que aí você não fica. Você não fala coisas desnecessárias, você vai direto ao ponto e você tem as palavras certas. Legal, legal. Inclusive, essa é uma área que inclusive, eu tô lendo agora um livro sobre isso, sobre copyright. Eu estou tentando entender um pouco esse universo, né? Maneiro. Porque eu acho que essa é uma realidade que eu vejo com muitos músicos, né? Que a gente é apaixonado aqui pelo instrumento, né? Pelo instrumento, pela música, pelo som. E assim, essa é uma das partes, talvez a mais importante para a realização, né? Enquanto músicos, mas para essa nossa arte existir enquanto arte no mercado, para ela comunicar com outras pessoas, ela precisa chegar nessas outras pessoas, né? As pessoas precisam enxergar o valor do trabalho que a gente faz. É uma coisa que eu vejo, e eu me coloco, vamos dizer, entre aspas, como culpado, que a gente deixa para segundo plano. A gente não pensa como é que vai comunicar com as pessoas, o que vai falar, de como usar as mídias, de como usar as ferramentas, de como estar na frente das pessoas, de quem que está ouvindo, por que está ouvindo, quando está ouvindo, como está ouvindo, né? Por que essa pessoa participaria de um projeto com a gente, vamos dizer, o que evoca essa vontade de participar, porque no final das contas eu acho, por exemplo, se a gente pensar de uma maneira mais filosófica sobre o dinheiro, né? Dinheiro é o recurso que você tem, você trocou o teu tempo, o teu trabalho pelo dinheiro. E aí você está pegando esse dinheiro e está colocando em alguma coisa. Então você está trocando um recurso que você tem, né, um tempo que você investiu. Algumas pessoas vêm de uma situação onde, vamos dizer, elas têm isso em maior abundância ou em menor abundância, mas está pegando e colocando isso. Para você colocar dinheiro em alguma coisa, porque você fala, isso é importante. Isso é importante para mim, isso é importante para a sociedade, isso é importante para tudo. E esse pensamento é uma coisa que, às vezes, para a gente, enquanto músicos, não passa muito. Por exemplo, vamos dizer, eu estudei na Universidade de Miami, né? Eu cheguei a ter uma aula de entrepreneurship, né? De negócios, mas foi assim super superficial. Falamos um pouco de taxa, de como ter várias fontes de income juntas, de dar aulas, mais concertos, mais produtos, tal. Mas assim, eu nunca estudei, né, como músico, como artista, essa comunicação com o público, né, esse engajamento, etc. e tal. E é uma coisa importantíssima, e eu vejo que esse tipo de projeto que você fez, que outras pessoas fazem de financiamento coletivo, entre aspas, tá lá em cima, porque para a pessoa pegar e falar, não, eu vou pegar o meu dinheiro, que eu não precisava, e vou colocar nesse projeto, porque eu quero ver esse projeto para frente, porque eu quero ver o Thiago indo lá para Boston, porque eu quero ver a música brasileira representada fora do Brasil, porque eu quero ver esse projeto acontecer, significa muita coisa, né? Exatamente. Então,
para você chegar nisso, para a pessoa entender bem isso, é aquele negócio, saber contar uma boa história, saber contar a história do jeito certo. Até na Berklee mesmo, tem um semestre, o primeiro semestre que a gente entra, tem uma aula na época chamada de ACI, ACI, eu acho, que ensinava justamente isso. Tipo, uma aula, imagina, um semestre inteiro só para você aprender a escrever uma boa biografia, artist biography, eu acho, né? Artist statement, alguma coisa assim, não lembro. Então, tipo, artist statement, né? Uhum. E então, tipo assim, pensa, né? Como que era importante você saber contar a sua história. E aí foi isso que aconteceu, tipo assim, você contar a sua história do jeito, aí você consegue atingir as pessoas que estão a fim que começam a sonhar com você o sonho, entendeu? De você, eles começam a visualizar, tipo, caramba, imagina esse menino lá, que legal que vai ser e tal. Você tem que meio que visualizar como que você quer que as pessoas te visualizem, sabe? Tipo, uma estratégia que a gente usava, por exemplo, era muito, né, voltado para, por exemplo, tinha vários tipos de recompensas, né? Mas muitas das recompensas eram, tipo assim, às vezes uma apresentação para a pessoa e tal. E aí a pessoa me conhecia pessoalmente, né? A pessoa do Thiago, não só por vídeo. Isso é muito importante, que a pessoa te vê pessoalmente num evento aí, tipo, é outro patamar, entendeu? De relacionamento. Então, eu acho que, tipo assim, é uma parada que não poderia faltar. Se alguém está fazendo um financiamento coletivo, uma das recompensas envolver um encontro entre, né, o expert, né, no caso eu, que estou fazendo financiamento, e a pessoa, né, o contribuinte. Um encontro, assim. Porque aí, se você é uma pessoa carismática, então melhor ainda, entendeu? Eu sempre fui meio doidão, assim, então isso tudo ajudou. Porque esse contato pessoalmente, né, essa química é muito melhor. Vou fazer uma pergunta aqui, vamos fazer uma brincadeira de imaginar agora, de virar as moedas. Se fosse você agora, vendo projetos que você fosse você patrocinar, né? Que tipo de projeto que você acha que você se vê, seja hoje ou seja no futuro, que o seu projeto aí como é que chama? Método Baga, etc. Poxa, bombou, tenistas do mundo todo, pô, você tá assim, benzaço, você quer ajudar as pessoas. O que você ia fazer? Que tipo de Boa. projeto ia te chamar a atenção? Tá. Com certeza, alguma coisa relacionada à música. Eu acho que não preciso nem falar, se for para estudar fora, eu patrocinaria também, até porque na verdade, no fundo, é meio que um goal para mim, né, de vida, fazer o que fizeram comigo, sabe? Mas aí é uma parada muito outro nível, né? Porque você padrinhar alguém para estudar fora do país, outros 500, né? Mas de alguma forma ou de outra ajudar nesse sentido, com certeza, né? Alguém que está pensando em estudar fora e passou, mas quer fazer financiamento coletivo e tal, eu com certeza ajudaria. Outra coisa é um álbum, né? Um álbum que eu veja muita relevância, assim, né? Que eu veja que verdade, sabe? Aquela verdade do artista mesmo, que eu acredite, com certeza também eu entraria de cabeça, assim. Mas para patrocinar, tipo assim mesmo, assim, a Vero, eu acho que por estar mais ligado com o que aconteceu comigo, seria mesmo na área do estudo, né? Estudar fora, assim. Uma pessoa que tem um talento excepcional, mas você sabe que poxa, a Berkeley não dá para... A Berkeley é um exemplo, uma Juilliard da vida, ou uma Manhattan da vida mesmo, ou uma New England Conservatory. New England Conservatory dificilmente dá uma bolsa 100%, né? Então, se a pessoa você sabe do potencial dela, tal, sabe o que vai acontecer com ela quando ela entrar em contato com tá imersa num ambiente que é só aquilo, sabe? Igual quando você está estudando no fora, você sabe que é isso, né? Aí você realmente acredita nela, assim, eu entraria de cabeça. Assim. E você, qual que Legal. você... Então, você sabe que eu tenho me perguntado isso. Eu cheguei já, por exemplo, a apoiar no passado projetos de gravação, né? Mas é um outro tipo de apoio, né? Que foi, vamos dizer, na realidade, entre aspas, é uma pré-venda, no final das contas, né? A pessoa, eu quero fazer esse projeto, eu preciso disso,
e, sei lá, $20, $30, e você vai ganhar o álbum depois. Assim. Na verdade, assim, por mais de, sei lá, eu sei que depois já tá no Spotify de graça, né? É a vontade de você querer dar alguma contribuição no trabalho que você acha legal, né? E de ajudar, e também é legal ter, às vezes, ver o encarte, essa história toda, É, né? Mas, assim, e isso eu estava pensando nessa relação, porque eu vejo dois tipos de projetos. Não é que eles são certamente separados, né? Mas eu vejo projetos que eles são de realização, né? Que são projetos que não é que a pessoa necessariamente precisa. Tem muitos projetos que a pessoa fala, não preciso. Quer dizer, eu já gravei o CD. A tua ajuda vai ajudar a gente ter uma arte mais legal, vai ajudar a gente a fazer isso, vai ajudar a gente a promover isso e chegar, e blá, blá. Quer dizer, não é necessariamente que a pessoa sem aquele dinheiro não vai existir, né? Muito sim, diferente, por exemplo, talvez sem esse dinheiro você não tivesse ido para Berkeley. Então, por exemplo, é muito mais assim, são dois tipos de projeto. E um deles, vamos dizer, eu vejo como você falou, e a palavra benfeitoria é ótima, né? Inclusive nesse sentido, né? Porque a é, ideia é realmente de benfeitoria, né? De ajudar a fazer alguma coisa acontecer nesse sentido, a dar um impulso, um impulsionamento na carreira de um jovem músico, de qualquer coisa que seja. E o outro, vamos dizer, é alguém que, sei lá, que já esteja estabelecido, né? Mas que tem um trabalho bacana e que você quer que esse trabalho vá mais longe. Vou dar um outro exemplo aqui que nunca foi uma campanha de crowdfunding da maneira tradicional, mas não sei se você conhece a Maria Schneider, o trabalho da Maria conheço, Schneider. claro. Então, ela, por exemplo, ela, entre aspas, não precisa de dinheiro, no sentido de, putz, Compositor animal, né? Sim, sim. sim, ela tá no topo, sei lá, tem, sei lá, 8 Grammys, sei lá quantos Grammys que ela tem, ela tá, sei lá, dando aula nos maiores conservatórios como professor convidado, tocando em festivais, etc e tal, mas os CDs dela, os projetos dela, são todos patrocinados por, vamos dizer, que ela chama tem o Silver Participant, Gold Participant, não sei o quê, que a pessoa doa, sei lá, $1.000, $5.000, $10.000 para participar do CD, aí vê os bastidores, recebe as partituras, recebe isso, pode ir num dia no estúdio para assistir, sei lá, às vezes a gravação de um dos dias, tal. É um outro tipo de projeto e é interessante pensar, por exemplo, qual é que é o mindset, né? O que leva uma pessoa a querer de um lado mais benfeitoria, que ela não está, vamos dizer, diretamente tendo um produto, mas ela está realmente mudando a vida daquela pessoa, ou como foi o teu caso, né? Que ela está realmente possibilitando acontecer, ou de outro lado, alguém que está vendo um projeto super bacana, que poderia ir mais longe ainda, então quer ajudar e quer fazer parte dessa história. Eu acho super interessante e é uma coisa que eu estou pensando muito nesses tempos. Eu até queria saber o que você pensa sobre isso. Nossa, é legal. Eu não sabia disso aí da Maria Schneider, não. Mas, mas é uma ideia, assim, animal, né? E eu acho que vendas, né? Tudo vai para essa palavra, né? Do vendas. Seja vender um produto, seja vender sua história, seja vender... Porque o que a Maria Schneider faz é uma estratégia, assim, muito, muito top mesmo. Eu não sabia disso aí. Tipo assim, de apoiadores terem acesso ao backstage, aos bastidores, a ganhar partitura. Geralmente o apoiador mesmo não é músico, né? Não é músico, é mais apreciador, mas mesmo assim, esse carinho, assim, tipo assim, eu achei, assim, animal. Legal, vou pesquisar mais sobre isso. Eu acho que, tipo assim, vou supor, eu falando de mim, né? Eu pretendo, tipo assim, com o meu curso, né? Meu curso de piano, poder vender, poder fazer as coisas suficientes para poder lançar meu álbum e fazer as coisas com o álbum sem necessariamente precisar do financiamento coletivo, a princípio. Essa é a minha primeira coisa. Ah, mas por que, Tiago? Você já fez, deu certo, você não recomenda? Não, eu recomendo, mas eu sei, tipo assim, como é que eu posso falar? Eu já estive lá, né? Então eu sei de como que funciona um financiamento coletivo, assim, tipo assim. É uma parada que você tem que realmente dar o seu sangue. E é uma parada que é meio preocupante para mim. É até meio difícil, né? Quando você tem que pedir para alguém alguma coisa. É uma coisa que eu sou péssimo, assim.
pedir para me seguir, pedir para, putz, mano, não consigo, velho. Pedir para pessoa clicar no link, eu já fico assim, pedir para pessoa clicar no link para comprar meu curso, eu já fico, caraca, tem que pedir, velho. Tipo assim, na minha cabeça, eu sei que isso é errado, né? A gente tem que ter noção daquilo lá, né? Daquele livro do Gary Vee, que vocês já ouviram falar. Jab, jab, jab. Sim, eu não li o livro, mas eu sei o livro. Eu sei o livro. Eu estou lendo agora um como que é essa da frase Amanda mesmo? Palmer que chama The Art of Asking, que é a arte de pedir. Uau, que top esse título, velho. Top. The Art of Asking. Eu vou pesquisar isso aí. Então, tipo assim, eu sou péssimo para pedir, né? E o financiamento coletivo você tem que pedir, mano. Não tem jeito, você tem que se jogar mesmo. E aí eu fico meio assim. Então, o meu intuito é eu poder, né, fazer o suficiente de receita ali para que eu possa lançar um álbum legalzinho e tal, tudo certinho, sem precisar pedir. Sem precisar fazer o financiamento coletivo. Até porque pro álbum é diferente você pedir para estudar fora, né? Aquele negócio É, da realização justamente pessoal. é justamente essa questão que eu trouxe para você, porque eu acho que não é que são totalmente separados, existe um overlap aqui, mas são duas coisas diferentes. Por exemplo, você pedir para estudar, né? Ou, por exemplo, vou até num caso totalmente mais extremo, tipo, agora na pandemia, tipo, famílias que estão necessitadas não têm o que comer. Então a pessoa fala, meu, você me ajuda porque eu não tenho o que comer. Então você é uma coisa muito mais assim que de empatia das pessoas, de olharem para falar, meu, eu vou ajudar, eu tenho um pouco, eu posso ajudar. É muito diferente de quando você vê uma pessoa que está numa situação que está ok, ela está tendo uma vida razoável, está tendo a vida dela, e ela está pedindo para um projeto, né? É um outro mindset, né? Porque aí a gente, quer dizer, eu acho que deixa de ser um pensamento de, entre aspas, benfeitoria e vira um pensamento de participação, né? Sim, De, mas tipo assim, mas para um álbum, se eu fosse fazer um financiamento para o meu álbum, aí eu já ia entrar tipo no marketing digital, em outras estratégias, até o que a Maria Schneider fez mesmo, tipo assim, não só realizar o meu sonho, mas aí tipo assim, dar alguma coisa de realmente valor para a pessoa, sabe? Igual ela faz, né? Levar a pessoa para um estúdio, bastidores e tal, sabe? De alguma forma ou de outra, fazer com que a pessoa fale, não, caraca, eu tenho que participar disso, né? Vai ser legal demais, vai ser muito top. E achar uma estratégia para que isso fique na cabeça da pessoa. Tipo, imagina, cara, que legal que vai ser e tal. Porque uma coisa é você fazer isso com estudar fora, igual eu fiz, né? Thiago partiu Berkeley, contei minha história, e aquele negócio, tipo assim, caramba, da onde ele veio, que olha onde ele está chegando e olha onde ele pode chegar, né? E aí a pessoa te vê a pessoa tocando pessoalmente. A pessoa, aí cria todo aquele relacionamento, assim, aquele vínculo. Tá. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, tipo assim, para uma realização pessoal, assim, sabe? Você é complicado. Então, aí você tem que bolar uma estratégia que faça com que a pessoa participe mais do projeto ao invés de ser só um contribuinte. Então, fazer o que a Maria Schneider fez é ideal. Você dê as partituras, algum diferencial, camisas do não sei o que, sei lá, camisa do projeto, né? A camisa que usaram no clipe, né? Sei lá, mano, alguma coisa, vou lá. é interessante, eu tenho assim tentado entender, pensado muito sobre isso, porque eu tô, por exemplo, eu estou considerando a possibilidade agora de fazer um crowdfunding para um projeto, Hum, né? Eu estou com a ideia, quer dizer, eu fiz ano passado um projeto chamado Mudanças da Quarentena, que eu fiz assim uma super colaboração com o pessoal de músicos, de dança, um artista visual, a gente fez um vídeo, fez uma bagunça toda, né? A questão realmente para mim foi a realização artística. Tipo, eu dediquei um mês da minha vida para um projeto que me rendeu $0, um né? mês só, mano? Você é louco. É, Tanta gente, achei que. quer dizer, vamos dizer, ele se arrastou um pouco mais, porque a pós-produção eu produzi, eu fiz a edição dos vídeos, eu não consegui fazer no tempo, mas se for juntar, vamos dizer, o tempo que eu gastei e compactar no período, foi um mês, mais ou menos, né? Eu fiquei para compor a música, fazer a campanha para o pessoal participar, organizar a gravação de todos, explicar os vídeos, criar os tutoriais, receber todos os arquivos de volta, editar tudo, mixar tudo e editar tudo para finalizar. Foi mais ou menos um mês de trabalho. Então, por exemplo, foi um projeto super bacana porque foi uma realização artística, né?
E aí eu tô nessa, que eu tava querendo, pô, por que não fazer esse projeto diferente, fazer esse projeto maior, fazer de novo? Pô, super legal, tem gente, tipo, de lugares diferentes do mundo, tal, vou fazer isso. Mas eu fico naquela, né? Ai, poxa, mas como é que eu vou poder pegar agora e parar um mês da minha vida, ou se eu quero fazer um projeto maior, parar 3 meses da minha vida para fazer um projeto desse que não vai me dar retorno nenhum, né? Como é que eu vou fazer as coisas? Então, eu estou, por exemplo, pensando agora, inclusive, essa história toda do financiamento, eu estou pensando na possibilidade de fazer um projeto desse, né? De falar, pô, vamos juntar as pessoas, eu quero incluir mais gente, uma verba vai ser para o cara que vai me ajudar a editar, outra verba vai ser para o cara que vai ajudar a mixar, a gente vai fazer isso. Mas, assim, eu entro nesse questionamento todo que a gente está conversando. Eu falo, meu, com que direito tenho eu a querer pedir dinheiro, né? Pedir para que alguém doe qualquer coisa para fazer um projeto artístico, assim, assim, assado. E aí eu tô, quer dizer, pesquisando muito sobre isso, repensando, e até a ideia dessa série de conversas, por exemplo, com você, é de saber como é que outros artistas pensam esse mundo, né? Porque eu acho que, na realidade, a gente está pisando aí num território de possibilidades novas, que são possibilidades do momento que a gente vive hoje, né? E que, como você falou, não existe uma receita, né? Não existe projeto que vai dar certo, que vai dar errado, por que vai dar certo, que vai dar errado, a maneira de fazer, de não fazer. O que eu assim, entendo e vejo é que, quer dizer, se existe uma relação real, como foi a tua história, né? Com as pessoas verem o valor do projeto, quererem participar, e que a gente também, num projeto desse, a gente entenda que não é só uma via de uma mão, né? Que não é que a pessoa está dando e sendo suporte para você, e você está lá em cima. Não é. Vocês, quer dizer, é uma relação de mútuos. O que eu vou oferecer, o que eu vou dar em troca, o que outros músicos vão dar, o que vai acontecer porque ela fez isso. E é todo um pensamento que a minha cabeça vem inundada dessas coisas, e aí eu tô com essa, por isso que eu vim essa ideia dessa conversa. Você, na verdade, é a segunda pessoa com quem eu estou conversando. A primeira eu não fiz ao vivo, eu fiz com um cara que fez um crowdfunding para um livro de música super interessante, que eu vou lançar depois também nos meus canais. É um americano, ele fez um livro que chama, acho que, Why You Suck at Piano. Por que você é um merda no piano? Alguma coisa assim. É um livro, ele fez uma série de livros super engraçados. Foi, entre aspas, semi-viral. Quando ele fez o livro, ele deu $80 mil. Uau. Né? E, quer dizer, eu vou conversar depois, em breve, com o Hércules Gomes, não sei se você conhece. Conheço. O Hércules, também estou marcando, estou acertando a data com o Henrique Eisman, não sei se você conhece o Henrique, pianista. Eu não sabia que ele tinha feito crowdfunding, o Henrique. Então, ele fez um crowdfunding para álbum, inclusive foi um que eu participei como doador, eu lembro, só uns anos atrás. Então, assim, eu estou querendo entender assim, o que as pessoas estão fazendo. E não só eu entender, mas eu acho que é interessante essa conversa, esse bate-papo, por isso eu queria fazer ao vivo, ter um pessoal aqui assistindo, depois postar, porque eu acho que é uma maneira da gente pensar e talvez virar uma chavinha nossa, tanto enquanto artistas, né, em modelos de projeto, quanto a gente pensar essa relação e o público, as pessoas que acreditam em projetos, que gostam e falam, pô, mas só tem música assim no rádio, pô, adoraria ter isso, ela entender que elas também são, né? As pessoas, a plateia, elas também têm um poder nelas em participar de projetos e fazer com que os projetos que elas acreditam vão para frente. Então, eu acho que tem muita coisa interessante para a gente pensar aí, né? Com certeza, mano. Esse negócio de fazer para álbum, quem fez também, se eu não me engano, foi o Edu Mercury. Não sei se você conhece o Edu Mercury. Não conheço, não conheço. Eduardo Mercury. Não conhece o Eduardo Mercury? É. Ele fez para álbum também. Eu não sabia que o Henrique tinha feito para álbum. O Eduardo Mercury é um guitarrista, tá em Nova York. Tá em Nova York. Hum, Mas, olha, eu fiz também esse projeto que você falou, né, de quarentena, juntando várias pessoas. A gente tocou Imagine, a música do Beatles, né? uhum. E tem mais de 80 pessoas envolvidas nesse projeto. A gente nunca Legal. teve, né, um trabalho danado, lógico, zero centavo, mas zero centavo para ninguém, obviamente, né? E o pior é que é o Imagine, então não dá nem monetizar, nem nada. Olha o Fernando Firmino tá aí. Monetizar, nem nada. Só que esse projeto em si, de quarentena, é aquele negócio, como que você se sente em relação a isso? Por exemplo, você faz um projeto que você
você gastou, tipo assim, com todo carinho, você faz aquilo ali, aí você falou que você fez o seu da quarentena, mas não monetizou também. Sem É, monetizar. eu quer dizer, e também essa questão de ser monetizado, tudo é meio relativo, né? Porque muitas coisas às vezes a gente não monetiza um lado, mas aquilo te ajuda a monetizar outro, né? Hum, Então, por exemplo, quer dizer, tudo, quer dizer, uma coisa no final ajuda a outra, né? Por exemplo, eu até acho interessante, a gente encontra artista, a gente só está em movimento. uhum. As pessoas não estão vendo a gente fazendo. Então, eu acabei fazendo uma série de outras coisas no ano, outras oportunidades pintaram, que eu não sei, quer dizer, não necessariamente foi uma consequência direta do projeto, mas sim também. Tipo, as pessoas, pô, o Rafael tá fazendo uns arranjos legais, o Rafael tá ativo como band leader, ou mesmo, sabe, qualquer que seja o projeto, assim, ele tem, vamos dizer, desdobramentos a longa distância. Mesmo aqui, por exemplo, aqui em Nova York, né? Uma tangente aqui, né? Logo que eu mudei para cá, eu queria começar um projeto que foi o meu Chamber Project, uma pequena orquestra, né? Uma mini jazz sinfônica, né? E aí eu fiz e eu consegui parceria para gravar no estúdio da NYU com um colega tal, músicos tal, e eu investi uma grana num cachê simbólico para os músicos, né? Mas assim, na hora que você soma, tipo, 25 músicos, um cachê simbólico já tira uma grana. Mas assim, porque eu fiz essa gravação, postei, os músicos viram tal, depois eu acabei fazendo arranjo, sei lá, para o Brad Mehldau. Uau! Então, assim, sabe, é aquela coisa que foi, eu perdi dinheiro no projeto, numa gravação que não me deu retorno nenhum, mas aquilo, vamos dizer, ajudou em outro, tipo, mais para frente no decorrer da história, né? Quer dizer, então eu não consigo falar que, pô, não ganhei nada do projeto. Eu ganhei experiência, ganhei visibilidade, eu ganhei uma coisa pro currículo. Mas sim, por exemplo, esse projeto, ele em si, sei lá, 30 dias, 40 dias que eu coloquei em cima dele, não me remunerou diretamente em zero. Zero, né? Entendi. Desse lado é verdade mesmo, né? E, tipo assim, fazendo o financiamento coletivo, mas lembrar disso também, que o financiamento coletivo, ele toma muita energia, né, da gente. Você tem que não tem como fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que focar no financiamento coletivo. Quando estiver fazendo financiamento coletivo, para fazer dar certo, você tem que se dedicar mesmo, assim, sabe? Foi a minha experiência, era só isso que tinha, só fazia isso o tempo todo, só fazia isso. Voltado para o financiamento coletivo, voltado para isso. Então, aí eu fico meio assim por causa de pedir, porque acaba ficando chato, né? Você sempre indo e falando, nossa, que isso, aquilo. Nossa, eu lembro disso. Tem aquela sensação assim, meu Deus, ficar toda hora pedindo, pedindo, pedindo. E aí tentar, hoje em dia, ainda mais agora, hoje em dia, né? Se fosse fazer hoje em dia, teria que explorar todo quanto é tipo de rede social. Aí teria que ser criativo para fazer o financiamento coletivo através do Reels, aqui no Instagram. Ser criativo no TikTok. Ser criativo para fazer uma coisa mais longa para o YouTube. Nossa, mano, é um trampo. Então é uma coisa que você tem que sentar, planejar direitinho e bolar uma estratégia e. Então, assim, eu estou tentando entender um pouco esse universo e pensando que às vezes, uma é uma questão de mindset nosso e do projeto, né? Que eu fico pensando, se eu vou querer que alguém participe desse crowdfunding, eu preciso fazer isso ser interessante para a pessoa, né? Não é ser interessante para mim. Tem que ser. Vamos dizer, é um pensamento que eu tenho isso, que eu penso musicalmente, assim, né? E agora eu preciso conseguir trazer isso para esse universo de produção com o público. Por exemplo, sempre que eu vou fazer um projeto, eu tento fazer o projeto ser mais interessante para a pessoa que está fazendo comigo até do que para mim. Fala, meu, sabe, de você conseguir a questão do business, para que a pessoa está fazendo, para você fazer que o negócio seja 51% seja para ela e 49% para você. Porque a pessoa fica feliz de estar participando, de fazer parte, ela acha que ela está fazendo um grande negócio, mas na realidade os dois lados estão ganhando, né? Uhum. Legal, é isso aí mesmo, tem que fazer para a pessoa, fazer para o público, né? E ver como que, o que você pode de ceder, contribuir, assim, de forma que seja, que agregue para a pessoa, sabe? Né? Igual, o que agregava para a pessoa contribuir para me levar para os Estados Unidos, né? No que ela ganhava com isso na cabeça dela? O que agregava? Qual a história que a gente contava? Isso é importante. Para um álbum, qualquer projeto, a mesma coisa. Você tem que fazer essa pergunta. Tipo, o que a pessoa, o que eu vou agregar com a pessoa? O que eu posso fazer com que a pessoa pense?
Nossa, vai ser legal por causa disso. Você ter essas respostas assim na ponta da língua, né? Hoje em dia a gente chama isso de persona, né? Você tem que procurar quem é a sua persona, a pessoa que tá buscando pelo seu produto, porque você está vendendo. E aí você só atacar na persona. Você só falar com essa pessoa. Porque não adianta você fazer uma parada que você está falando com o seu público do Instagram, mas eles não tem nada a ver com o seu projeto, entendeu? Você tem que buscar gente que se relaciona com o seu projeto. Exato, exato. E que assim, a gente tem que pensar e que eu acho que quando a gente faz isso, eu estou pensando, se a gente faz vamos dizer, uma oferta, né? Uma oferta, eu estou pensando nem tanto em comércio, mas uma oferta em geral, uma troca, né? Uma oferta que é generosa para a pessoa, que é uma oferta bacana, né? Bacana, tem muita chance de dar certo. Mas se você faz uma oferta genial, mas para a pessoa errada, também não vai dar. Por exemplo, eu ia achar sensacional poder, sei lá, passar o dia com a Maria Schneider no estúdio dela, vendo como é que ela grava, acompanhando as grades dela, eu ia achar legal pra caramba. Mas, de repente, um outro camarada que odeia jazz, que o negócio dele, sei lá, é pagode, e que essas músicas lentas, instrumentais, não fazem o menor sentido, vai falar, meu, o que é isso? Nem se me pagarem eu vou lá. Gastar o meu dia inteiro assistindo um negócio que eu não gosto, né? Então tem essa questão, né, de quem que é a pessoa, né? Quem que está participando dos projetos, né? Quem que é a pessoa que estaria interessado no que a gente vai dar e se essa pessoa existe, né? Que também a gente está achando que existe uma pessoa, só que não existe, ninguém está interessado no que a gente quer oferecer para ela, que é outra coisa também, né? Então, geralmente existe. Aí o que pode fazer esse trabalho é o tráfego pago, né? Aí entra outras questões, mas você buscar essa pessoa que está interessada no que você está oferecendo, entendeu? É você buscar oferecer para essa pessoa, porque ela já está interessada, ela só não te conhece ainda, entende? E aí você só precisa achar ela te achar. Então aí entra o tráfego pago. Foi uma coisa que a gente não fez no meu benfeitoria, não teve, foi só orgânico, né? Foi só boca a boca, de uma pessoa para outra, para outra, para outra. E de rede social, assim, nem sei se tinha Instagram, né? Deixa eu ver. Não lembro, mas foi muito no Facebook. Então, tipo assim, foi muito de rede social e boca a boca. Mas hoje em dia teria que ser mais no digital. Hoje em dia, até se for fazer um financiamento hoje em dia, não dá nem para fazer nada pessoalmente, né? Como eu fiz ali, né? Não tem como, né? Por causa das questões hoje em dia. Agora, então tem que ser tudo no digital. Então isso tudo complica as coisas, entende? Você tem que aprender a jogar o jogo do digital daí para poder fazer o financiamento coletivo. Tem que entender como é que as coisas funcionam, né? Agora, tem outro ponto interessante, isso até é outra coisa que eu penso muito, né? Até por coisa que a gente às vezes faz errado e aprende, né? Essa questão justamente, às vezes, de construção de público, né? E eu vou contar, por exemplo, até aqui para você, para você e o pessoal, as pessoas que estão assistindo com a gente aqui, por exemplo, uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida e que, ao mesmo tempo, foi das mais frustrantes. E eu gosto muito de trabalhar com Big Band, né? Meu sonho, que eu gosto, são large ensembles, grupos grandes, orquestra, etc e tal. E eu consegui, em 2015 e 2016, eu consegui um PROAC para gravar um CD com a Big Band em São Paulo. E aí, quer dizer, alguns dos músicos mais tops de São Paulo, eu tive solistas, tipo, que nem o André Memari foi solista, Proveta foi solista, sabe? Assim, um pessoal muito bom, assim, que são os caras que eu admiro, que eu falo, se eu pudesse escolher a dedo no mundo, seriam esses caras que eu ia escolher, né, para fazer. Então, eu tive isso vamos dizer, eu diria que eu tive muita generosidade desses músicos, porque a verba do PROAC não é uma verba para bancar um projeto do tamanho que eu fiz. Tá entendendo? Sabe, para pagar esses solistas, o cachê desses solistas. Não é a verba para pagar cachê de 18 músicos na Big Band, uma semana trancado no estúdio, masterização nos Estados Unidos. Não é, né? Então, eu tive a generosidade, além de ter sido escolhido e tal, a generosidade desses músicos todos falar, não, Rafael, gosto do teu projeto, mesmo não sendo o valor que é o valor de mercado, eu quero fazer para a gente estar junto, para a gente fazer. Então, por exemplo, imagina a minha, vamos dizer, felicidade, né, alegria, honra de poder fazer isso. E aí a gente foi fazer o lançamento, a gente conseguiu, inclusive, o Sesc Pompeia, que é um dos Sescs mais legais de São Paulo, né? Fazer o show lá,
Mas assim, tava metade cheio, metade vazio. Hum. Na hora que a gente foi, tipo, o lançamento do CD, foi vender o CD, sei lá, vendeu o quê? Menos de 50 CDs. Vendeu, tipo, 35 CDs. Então, assim, eu estava de um lado, enquanto músico, enquanto apaixonado pela música, eu estava andando em nuvens. Eu estava, assim, no paraíso, né? Com esses caras no CD, no show ao vivo com o André Meamari fazendo como convidado o solo de piano de novo. Travou, Travou travou, de novo. travou, tá voltando agora você. Voltou. Voltou. Então, se de um lado eu estava, sabe, andando em nuvens, de outro eu falava, meu, mas eu tô com esses caras fodas pra caralho, eu tô fazendo um puta som. Nós ficamos aí 2 meses preparando esse CD, uma semana trancado no estúdio, mixado não sei o quê, para vender 35 CDs, para ter metade da plateia vazia, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, assim, foi um choque de realidade para mim. Isso, e cai nesse sentido, né? Que eu, quer dizer, me caiu a ficha de que não, quer dizer, o mais importante é a gente fazer um trabalho de qualidade. Mas essa relação com o público, de conseguir construir um público, de ser relevante para esse público, é o outro lado da moeda, que é um lado que eu nunca tinha prestado atenção até então, porque eu vivia na bolha da universidade, na bolha dos concertos, na bolha do, sabe, dos músicos, mas só que não é esse o mundo de fora. E eu vejo hoje, sei lá, essa possibilidade que a gente tem com as mídias, esses projetos que você fez, é uma oportunidade da gente criar uma relação com o público antes mesmo do projeto existir. Não é Exatamente. verdade? Porque o que aconteceu é o seguinte, né? É a mesma estratégia para tudo, assim, né? Assim, no ramo digital. É como se você gerasse tanto valor para a pessoa a ponto dela falar, putz, mas você não vai me vender nada, você não vai fazer nada. Ela que tem que estar com isso na mente, não é você chegar oferecendo, né? De tanto você gerar valor, de tanto você mostrar, você fazer as coisas, a pessoa fica automaticamente gira uma chavinha na cabeça dela, tipo. Então isso é com Reciprocidade. aula, isso também é com reciprocidade. Isso pode ser com aula, isso também pode ser com um projeto igual você fez. Então hoje em dia, se você fosse fazer um projeto desse, uma estratégia legal é você pegar e tipo assim, 3 meses, 2 meses antes, fazer, tipo assim, mostrar os bastidores, de você fazendo as partituras, de você, sabe, encontrando essa galera e postando, não jogando só no story onde pouca gente vai ver e vai ver só por 24 horas, não, postando mesmo, gerando conteúdo em cima daquele projeto ali, sabe? E aí, e fora também tráfego pago, né? Que seria importante para você achar as pessoas que estão interessadas naquele tipo de música. E você vai gerando valor, contando bastidores, falando quem vai estar, tem que esquelar, sabe? Tem que fazer daquele projeto um evento. Você tem que transformar aquele projeto em um evento. A lançamento de CD. Não adianta você só, pá, lancei de CD, ó, tal, dia tal, lançamento de CD. Não é assim mais hoje em dia, infelizmente. Você tem que. É aquele negócio, igual eu acabei de falar mesmo. Gerar valor para a pessoa. A pessoa ver, né, ficar namorando aquele projeto por um tempo ali, sabe? Até ele projeto gerar vida. E aí, quando for gerar vida, né, aí tem mais fácil. Então, você fica ali 6 meses produzindo, 3, 4 meses, mas produzindo coisas em cima daquele projeto ali, sem falar para a pessoa que aquele projeto existe. Você só vai contando, vai fazendo os bastidores, vai fazendo coisa, sabe? Gerando desejo. Porque é aquele negócio. Dá primeiro. Tem uma frase, né? Primeiro dá o doce, depois o remédio. É meio que isso. Então você dá o doce primeiro, doce, depois você dá o remédio. Não que nesse caso seja o remédio, né, em si, mas dá para entender a frase. Então, tipo, você vai gerando esse valor na pessoa. Hoje em dia é assim, entendeu? Porque isso aí faz parte do jogo do digital, entendeu? Então as pessoas estão no digital. Então você tem que aprender a jogar esse jogo. E esse jogo é justamente nisso, você gerar desejo na pessoa até ela ficar, deixar ela tipo, caramba, você não vai vender nada para mim? Vende alguma coisa. Já aconteceu muito isso comigo, várias vezes. De nego falar, ou aluno meu já falar, a hora que você lançar qualquer outro curso, me avisa que eu vou comprar, nem que seja para ser seu cobaia, tá ligado?
Porque de tanto que eu gerei valor para a pessoa, de tanto que ele aprendeu, que ele vê que realmente evoluiu, a ponto dele falar que quer ser meu cobaia, entendeu? Parece ser meio pejorativo e tal, mas isso acontece. Então, e também de gente falar, tipo, caramba, antes, né? Antes, quando não tinha lançado o curso nada ainda, uns 4 anos atrás, eu passava muita dica, muita. E eu não sou, eu sou aquela pessoa que não consegue podar muito, não. Eu dou tudo, assim, pra pessoa. Até gente do ramo, amigos e tal, de música, fala, caraca, Tiago, você passa demais, velho. Você é louco, mas esse bagulho você tem que passar em coisa fechada. Você não pode, você mostra o dedo, você mostra tudo. Eu passo mesmo. Então, tipo assim, de tanto fazer isso, assim, as pessoas, mano, quando você vai lançar seu curso, mano, não vai lançar não, você que então, tipo isso, é uma coisa de doido. Fala, caraca, velho, nego pedindo. Tem um colega meu que também tá nesse impasse. Tiago, eu tenho que lançar meu curso, mano. Todo mundo tá falando, meu, todo mundo tá me pedindo. Então, falei, mano, tem que lançar. Então, é isso. Você gera valor pra pessoa, você gera conteúdo, gera valor pro seu, né, pra sua target, né, pro sua persona ali. Então, se você fosse fazer um projeto desse hoje em dia, já fica com isso em mente. Opa, alimenta essas pessoas com coisas bem antes do projeto nascer, para não pegá-las de surpresa e tal. Essa questão eu concordo com você, a questão é realmente a gente envolver as pessoas, né? E também ver que outra coisa é um olhar mais humanista também, né, para as pessoas, né? A gente vê que não é um número de alunos, não é um número de coisas, não é um número de ingressos vendidos, não, assim, são pessoas que estão ali interessadas no seu trabalho, que querem conhecer, que querem estar ali junto com você no processo, tá nessa história, e vamos dizer, é um pouco essa a girada. Eu estou já há uns 5 anos tentando entender um pouco isso. Eu até cheguei a fazer coisas em outros nichos, de outras coisas, para tentar entender essa noção de comunidade, etc. E tal. Eu acho muito interessante a gente pensar e ter esse pensamento enquanto músicos. Por exemplo, é legal até, além vamos dizer, da tua história com o crowdfunding, que eu acho muito bacana para o pessoal, para eu conhecer e para o pessoal conhecer, né? E da tua experiência, você é uma pessoa que está ativa nessas mídias e está entendendo dessas conversas com as pessoas, né? De a gente gerar valor para as pessoas, de a gente fazer coisas bacanas e que no final das contas isso vira uma troca. Não é que, né? São os dois lados que estão ganhando. Você que está explorando o teu potencial enquanto músico, enquanto educador, enquanto pessoa, assim, todos os seus talentos, você está colocando esses talentos todos a serviço das pessoas, né? E as pessoas que estão se beneficiando disso querem retribuir de alguma maneira. E a gente cria é uma troca, né? E é uma troca que os dois lados É exatamente ganham, isso. né? E sabe, tipo assim, por exemplo, você fazer um projeto dele, igual você fez aí, que é animal, né? Você ter os melhores músicos, né? Todos os melhores recursos. Você investir muito tempo, todo o seu conhecimento ali. Mas para você fazer isso ter retorno, no caso, né, de levar mais gente ao teatro, de ter mais vendas dos CDs, né, que é animal, aí você tem que brotar na mente da pessoa, caramba, meu, olha como que ele, tipo assim, tá se dedicando a esse projeto, né? Aí você faz isso por meses, imagina, se alimentando a pessoa por meses e tal, mandando na lista de e-mail delas ali, tipo assim, alimentando com os bastidores mesmo, assim. Ó, essa é a progressão da segunda música, sei lá, você mostra a partitura, sei lá, alguma coisa a ponto da pessoa ficar na cabeça, tipo, nossa, olha como que ele está se dedicando a esse projeto, tá dando a vida mesmo dele a esse projeto. Então a pessoa fica mais propensa a realmente comprar e fazer parte, mesmo que você ela não curta, mas ela vai só por admiração a todo o esforço que você teve. Então isso acontece muito comigo também. Às vezes a pessoa às vezes não curte, às vezes meu som, meu coisa. Mas por ver que eu estudo, pesquiso tanto, a pessoa vai, tipo, meio que, entre aspas, por dó, por pena, assim, né? E aí entra e começa a seguir, começa a ver as coisas, e aí começa a aprender de vez, e aí, tipo, se torna aluno, que seja. Mas não é de primeira. Às vezes a pessoa, só por ver, né, já se compadece do projeto, e aí já gera aquela conexão, aquele relacionamento, que é o mais importante, né? Acho que essa palavra que você falou, esse relacionamento, justamente, né? E também a gente entender, essa outra coisa, outra chave que eu estou tentando pensar e tal, assim, que diferentes momentos da nossa história, né?
da nossa carreira, da nossa jornada, vão ter diferentes momentos. Por exemplo, quando a gente está começando, a gente precisa muito mais realmente de alguém que te dê assim. O cara não vai falar, pô, uma criança, né, tocando. Falar, não, quero fazer isso porque o cara é a melhor apresentação que eu vi na minha vida. Não é. Você tá lá porque, pô, que legal, o moleque tem 10 anos e tá conseguindo tocar isso, que legal, quero ajudar, quero sei o quê. Essa é uma sensação. É diferente de você ver, por exemplo, sei lá, a Maria Schneider ou qualquer outro músico que já está no top da carreira ou que está, vamos dizer, entre os melhores do mundo. Não é o pensamento, o cara está se esforçando para fazer isso. Não, pô, esse cara está fazendo uma coisa fantástica que só essa pessoa faz. Se ela não estivesse fazendo, isso não existiria no mundo. Não é verdade? E aí você fala, meu, eu quero que essa coisa vá para frente, eu quero que essa pessoa faça mais, eu quero que mais pessoas vejam isso, porque é muito legal. É muito mais legal que essas coisas que as pessoas ficam ouvindo, não sei o quê, porque tem maior dinheiro aqui, então só aparece e chove essas outras coisas que eu não gosto. Mas, porra, olha isso aqui que existe. Vamos investir, vamos trazer uma galera, vamos no show, não sei o quê. Aí cria um movimento, né? Essa é uma coisa que eu venho pensando muito. Agora, uma coisa é falar, outra coisa é conseguir fazer, né? Sim, sim. Gerar essa conexão com as pessoas é muito fina, mais no tipo de música que a gente faz, né, bicho? É uma parada muito. As pessoas não querem pensar, né? Muito complicado. As pessoas têm preguiça de pensar. Então, a Maria Schneider mesmo, vamos supor, se ela vier. Poucos brasileiros, né? Ninguém conhece Maria Schneider, tá ligado? Aqui a gente conhece que a gente gosta de música boa, de excelência. Ela é excelente, né? Das melhores. Então, tipo, o trabalho que a Maria Schneider faz. Então, tipo, se mostrar esse trabalho para alguma pessoa assim, tipo, a pessoa não. Pra ela vai tipo assim, cheirar e andar, porque agora. Então você tem que ter consciência disso também. O tipo de música que a gente faz também não é aquele tipo de música também que vai encher estádios, entende? Infelizmente. Aceitar. A não ser que você use de uma forma estratégica, igual o Dudamel enche estádios de várias formas, entende? Por O estratégias. Jamie, o Collier, como é que chama aquele cantor lá, o cara multi-instrumentista? Jacob Collier, assim. É outro cara que enche coisas enormes e faz uma música com umas harmonias muito loucas, super criativas, super, né? Total, total. Então, tipo assim, mas a Maria Schneider, ela encheria um estádio? Mas por Não, quê? Qual que é a diferença dela pro Jacob? é uma boa pergunta essa, hein? É uma boa pergunta. Eu não sei se eu teria a resposta na ponta da língua. A gente poderia Ela é fazer um pop? exercício. Ela é Não é pop? pop. Nada Não é pop. pop. Nada. Não, por exemplo, é diferente. O Jacob é um cara que ele começou pegando música pop e fazendo uns arranjos muito loucos. E, vamos dizer, ele É, impressionou. mas o Jacob hoje em dia ele encheria estádio porque ele tá muito no pop também. Ele é pop. Ele tá mudando, ele consegue colocar as pessoas comuns para ouvir coisas complexas, porque tá ali no pop ali. Então ele fez, sei lá, Running Out of Love com a Tori Kelly. É groove, pop, pocket, do nada vem umas loucuras. Então, uma criança de 8 anos consegue ouvir o Jacob, entendeu? De 8, É, 9 anos. A filha de um amigo meu fica ouvindo o Jacob Collier. E nada, tipo assim, consegue ouvir o álbum do Jacob, porque pra ela aquilo ali é pop, aquilo ali é legal pra caramba. Mas a criança de 8 anos não conseguiria ouvir um Chick Corea, tá ligado? Uma Maria Schneider. Então tem uma diferença. Essa galera tá mais nichada. O Jacob, ele tá indo mais pro... Um colega meu falou que o Corey Henry falou para ele que queria ser o próximo James Brown. Então, o Corey Henry é um cara que tem um nível absurdo no instrumento de música. Mas ele faz muita música pocket também. Pop pocket, né? E aí, dessa forma, ele consegue encher estádios, consegue fazer uma coisa mais comercial. Agora, se for pro lado jazzístico, não vai encher estádio, tá ligado? O Brad Meldau mesmo, mano, dos maiores de todos os tempos, sabe? Quem conhece Brad Meldau, tá ligado? É fogo, mano. É uma coisa meio que ingrata, assim, é fogo. Essas coisas meio mas, chatas. mas você sabe, eu concordo. A gente fica frustrado, mas uma coisa que eu vi um tempo atrás, assim, que meio que girou também uma coisa na minha cabeça, é a ideia, não sei se você já ouviu essa dos 1.000 fãs. 1.000 fãs Não. verdadeiros. É interessante essa ideia. Que no mundo de hoje, que é um mundo que existe a possibilidade de nichos e que existe nesse mundo online conectado, nichos, direto acesso,
se um artista ele consegue ter uma base de fãs, de 1.000 fãs, mas 1.000 fãs verdadeiros, ele consegue ter uma vida sustentável, vamos dizer, com qualidade de vida e conseguir produzir o trabalho dele. Caramba, sabia. Mas vamos dizer, a palavra-chave é verdadeiros. 1.000 fãs não é seguidores. Não é o cara que tá. Vamos ver o que o Rafael tá fazendo. Tá bom. Sim. É o cara que, tipo, por exemplo, que agora eu vou lançar um crowdfunding e vai ter, sei lá, uma opção sei lá, de $5, de $6 por mês para a pessoa poder acompanhar o projeto. O cara fala, não, vou fazer. Aí você faz a conta, $6 por mês vezes 1.000 são $6.000 por mês. Você tá entendendo? Ou eu tenho, sei lá, eu vou lançar um curso novo aí, o curso custa, sei lá, $100, $200. Eu tenho esses 1.000 fãs, não é que os 1.000 fãs vão fazer o curso, mas talvez 5% faça, 10% faça, são 50 pessoas, são 100 pessoas, entendeu? Então, se existe uma conexão verdadeira de interesse de verdade, né, e uma troca de valores aí, com uma base de fãs que não seja tão grande, mas seja aí 1.000 pessoas, 800 pessoas, 1.200, é possível produzir o que a gente quer com a qualidade melhor possível dentro, obviamente, nada megalomaníaco, né, mas umas coisas de qualidade e ser sustentável. Agora, o desafio é a gente conseguir realmente essa relação verdadeira, né? Que é um outro tipo de relação. Não é a relação do scroll, não é a relação é a relação do eu estou disposto a participar desse projeto, eu quero saber a tua história. Eu estou disposto a colocar a mão no bolso para ver teu projeto vai dar certo. É uma Boa. outra maneira de ver, né? Totalmente. Eu não sabia dessa regra dos 1.000 fãs, não. Interessante. É interessante. Depois eu te passo. Tem um marqueteiro super interessante. Eu li 2 livros dele. Tô aqui no processo de leitura. Tem uma pilha assim para ler em casa. Mas ele chama Seth Godin. É um cara que fala sobre o marketing, mas é uma versão muito... Como que é o nome do livro? O livro que eu li... Eu tô lendo alguns. Tem um que eu li agora, que são Todos os Marqueteiros São Mentirosos. Interessantíssimo esse livro, mas ele falando mentirosos não no sentido que o que a gente está vendendo é a história, não era um produto de verdade. A gente está contando uma história e é a história que a pessoa acredita. Tem outro que é Practice, alguma coisa Practice, que é falando sobre a venda e a relação com projetos artísticos. É um cara super interessante desse mundo. Eu estou dedicando esse meu ano, está sendo o ano do contato com o público, do marketing, das possibilidades, tal, tentando entender esse mundo muito louco que a gente vive hoje. E para conseguir ser viável, né? Porque a gente faz, a gente faz uma música que não é a música da multidão, é uma música que tem um perfil de público diferente, que é uma música que exige muito da gente, mas que a gente tem que tornar isso viável, né? A gente tem que tornar possível, a gente tem que achar as pessoas que valorizam o nosso trabalho. E achando essas pessoas, a gente vai conseguir produzir mais, produzir melhor, produzir com mais gente, e cada vez fazer isso, quer dizer, ser melhor, né? Verdade. Para isso, você precisa aprender igual você está fazendo mesmo, né? Como que funciona esse novo mundo, né? Esse dilúvio de coisas que tem por aí para a gente fazer. Então, fica perdido mesmo. É legal que você está fazendo isso, que está estudando copy, estudando marketing. Nunca imaginei na minha vida que eu estaria fazendo isso, passando horas e horas por dia fazendo isso, em vez de fazer música. Mas faz parte, né? Faz parte. Ixi, eu passei muito tempo fazendo, aprendi a fazer site, aprendi a fazer tanta coisa assim. Hoje em dia eu não faço mais, né? Hoje em dia eu terceirizo algumas coisas, mas, tipo, no início, nossa, eu transcrevia, tipo, eu via as palestras de horas, assim, nossa, vídeos de vendas de horas, assim, copiava e via as palavras. Nossa, mano, é muito trabalhoso, muito trabalhoso. Estudei muito, 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 assim, essa parada de... Porque é marketing, entendeu? Marketing, é o que chamam de marketing digital, né? Isso que você está fazendo aí é marketing. A gente tem que fazer isso, né? O que eu vou falar? Vou falar até um pouco do... Eu tenho até às vezes a gente tem até um preconceito com essa ideia, né? Muito músico tem um pouco uma romantização e um preconceito em relação a isso. Mas é porque muitas vezes a gente reconhece o marketing como sendo o marketing do vendedor de loja de carro usado, né?
o marketing de supermercado, o marketing da propaganda da televisão que fala compre, 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 menor preço, não sei o que. Mas não é. O que a gente, na realidade, é a habilidade da gente conseguir interagir de uma maneira saudável, de uma maneira positiva com as pessoas que realmente são interessadas pelo que a gente faz, né? Conseguir achar as pessoas, conseguir mostrar nosso trabalho. Aí que está o desafio. Por exemplo, você no teu projeto de financiamento coletivo, conseguiu isso, conseguiu achar aí 70 pessoas, 80 pessoas que viam o valor do teu trabalho, do que você queria fazer, do teu sonho, o valor do que você estava disposto a fazer e estavam dispostos a ajudar você a conseguir realizar esse sonho. É uma relação que você construiu com essas pessoas, né? Isso. E você não era o vendedor de carro pedindo compre, 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 me dê seu dinheiro. Não é isso, não é isso. Ele fala, olha, eu tenho esse sonho, eu junto com você eu vou conseguir realizar esse sonho. Se você me ajudar nessa jornada, isso vai ser possível. Eu estudei isso a vida toda. Eu não sei qual é a campanha, mas eu imagino que tenha sido um pouco por esse sentido, né? Olha o que eu consegui, olha o que eu me dediquei, olha as oportunidades que existem, olha o que isso representa para a cultura brasileira, olha o que representa para o Brasil, olha, né? E aí você cria essa identificação com as pessoas, né? Sim, sim. É isso mesmo que você falou aí. Essa campanha saiu em jornal e tal, tinha alguns holofotes em cima dela justamente por ser isso, né? Um brasileiro faz vaquinha para estudar nos Estados Unidos, sabe? Estudo numa faculdade de música nos Estados Unidos. Aí, tipo, enchia a bola da Berkeley, obviamente, né? Como uma das maiores do mundo e tal. Só que isso eu não sabia na época, mas tudo o que eu estava fazendo na época já era vender, entendeu? Eu estava vendendo a minha história. E as pessoas que compraram, né, e hoje me seguem, veem minhas coisas, elas se sentem de uma forma ou de outra realizadas, entende? Pô, o moleque se formou, aí eu sou parte dele ter se formado. Não só se formou, aí por causa da Berkeley, ele dava aula para os alunos na Berkeley, eu sou parte disso, ele era professor na Berkeley, sabe? Então as pessoas ficam super, caramba, eu fiz parte disso. Ah, ele tocou com o Milton Nascimento na própria Berkeley e tal, tocou com o Toninho Horta na própria Berkeley e tal. E eu sou Mal. parte disso. Ele gravou com o Jota Quest em Nova York por causa que eu sou parte disso, porque eu que levei ele para lá. Então, Animal. então as pessoas, né, veem, né, nossa, fez turnê por todos os Estados Unidos ali e tal, mas ele não teria ido se não tivesse contribuído ali com aqueles R$ 15, R$ 20, entende? Quando você conta essa história do jeito certo, assim, né, aí você consegue passar esse sentimento que eu passei para você agora, tipo, caramba, velho, que louco. Porque aí sai do âmbito só do sonho e de um lugar caro para estudar para, tipo, transformação de uma vida e transformação de outras vidas, de você agrega valor àquela parada ali, entendeu? Você dá Com um certeza. significado, você ressignifica aquilo, sabe? Eu acho que é o mais importante. Com certeza. E essa questão que você falou, por exemplo, de venda, né? Eu acho que existe até um estigma em relação à venda, né? Um estigma relativamente negativo, né? Dessa coisa da venda, de forçação de barra, de querer tirar o melhor proveito, de querer cobrar mais caro, de querer ficar rico ao custo dos outros. Existe uma série de coisas, né? Mas existe um outro lado, que é esse lado que a gente está conversando, que é um lado da viabilização, da sustentabilidade e da realização, de ser uma troca justa. Eu li um desses livros que eu tenho aqui no processo, que é interessante esse pensamento. Todas as pessoas gostam de comprar. Quase ninguém gosta de ser vendido. A gente tem todo mundo tem isso. Você vê por uma coisa que você queria, pô, eu queria ter uma câmera mais legal para fazer o vídeo, eu queria isso, eu queria um piano mais legal, eu queria um fone de ouvido mais bacana. Na hora que você está ali na loja, que você está passando o teu cartão de crédito, você está colocando não sei o que, você está comprando, você está levando a caixa para casa, que sensação que você tem? É fantástico, não é? Porra, estou realizando uma coisa que eu queria. A gente gosta por exemplo, de fazer esse tipo de troca, né? De adquirir as coisas. Mas o mesmo tipo, você gosta quando você está passando, sei lá, no aeroporto, e o cara fala, compre isso, ou você está na rua, você não gosta, você não quer isso. Ninguém quer ser vendido, mas todo mundo quer poder comprar. O Flávio Augusto, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que a maioria, não fala todas, obviamente, mas a maioria das profissões, elas vão quebrar, elas quebram se não vender, entendeu?
Se o advogado, o advogado não vende, o advogado tem que vender, ele tem que saber vender. Porque se ele não vender, ele vai perder aquele caso. A Apple, se ela não vender, ela quebra, velho. Qualquer lugar, se não vender, quebra. Então as pessoas têm essa coisa ruim com vendas, mas todo mundo tem que aprender a vender, nem que seja aprender a vender, sabe, a sua própria história. Você aprender a contar a sua própria história. Então, Flávio Augusto, né, ele fala muito isso. E eu concordo, assim. É uma parada que é difícil, assim, pra mim. Eu tô me adaptando. Depois de tanto tempo, ainda me adaptando a como, tipo, pedir, né? Para vender, querendo ou não, é pedir, é um botão, em algum lugar, né? Tem uma pessoa que define o que é um botão na sua página, né? Não, você tem que ter, toda a página tem que ter um botão. O que é o botão? Aí o maluco falou que é um cofre. Um botão na sua página é como se fosse um cofre. A pessoa vai ali e coloca. É assim, interessante essa concepção, assim. Então, um botão na página, um call to action, né? Um CTA na sua página, é como se fosse um cofre. A pessoa vai ali e vê o valor no seu negócio, ela vai colocar ali aquela moedinha ali, e E aí... aí, e a nossa tarefa de fazer com que essa confiança que essa pessoa nos deu vale a pena. Aí que eu acho que está o segredo. Porque não é verdade, assim, de falar, poxa, eu estou pegando o meu dinheiro, mas o meu e-mail, porque depois eu sei que eu vou ficar recebendo newsletter, e-mails e coisas, eu estou colocando isso e eu estou confiando que você não vai me desapontar, É isso. né? E a gente, ou comprar teu curso, fala, meu, você estou vendo você postando várias coisas aí, parece que você toca bem, parece que você pode me ensinar, e estou acreditando que você vai me ensinar. Eu vou pegar aqui esse dinheiro, vou colocar, vou apertar esse botão, confiando que você vai fazer isso. E aí tá. Muita gente, às vezes, elas compram o curso já pensando no reembolso, já pensando em pedir reembolso. Elas compram, mas sabe, tem 7 dias de reembolso. Então elas vão pedir reembolso. Só que aí chega no curso, no momento do curso, não é só o curso. Aí tem toda uma plataforma que eu atualizo semanalmente e tal. Ela vê a interação dos alunos e aí acaba desistindo do reembolso. Isso já aconteceu também algumas vezes. Então, tipo, é tarefa sua de você cuidar daquela pessoa que depositou, tipo, a confiança e o dinheiro em você. Então, o financiamento coletivo é a mesma coisa. As pessoas que apoiaram o meu financiamento coletivo quando eu fiz lá atrás, se hoje elas olharem e falar, putz, se eu não tivesse seguido na música, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Pode ser que daria a entender que não valeu a pena, entende? Não sei dizer isso, mas é uma parada que eu ficava na mente. Quando na Berklee, por exemplo, eu cheguei na Berklee e falei, puta, tá muito difícil, eu vou desistir. Não da música, mas de piano, né? Do curso performance. Então eu já estava indo para outros cursos, que não tinha a ver com tocar. Tipo, film scoring, ou então musicoterapia, alguma outra coisa. Só que eu pensei, putz, mas quando eu voltar para o Brasil, eu tenho que fazer o financiamento de novo, eu tenho que estar com play em dia, eu tenho que estar tocando. As pessoas têm que ver que eu estou desenvolvendo no que eu vim me estudar, que foi o quê? Tocar. Putz, isso ficava na minha mente. Então foi isso que fez com que eu não desistisse. Que eu não mudasse de curso, que eu não fosse para um curso que não tivesse nada a ver com o teclado. E aí foi quando eu tive que aprender a estudar do jeito certo, e aí tive que pesquisar, e aí aprender a estudar do jeito certo. Porque se eu não tivesse aprendido a estudar do jeito certo, eu não ia ter desenvolvido e o conhecimento ia estar desorganizado. E se eu mudasse de curso, eu ia desapontar quem me apoiou. Entendeu? Então foi pensando em quem me apoiou. Exato. Agora é interessante como a gente vê, a gente começa na hora que a gente faz um projeto, a gente simplesmente cria uma relação, né, com a pessoa. Eu estou até pensando, por exemplo, esse projeto que eu estou querendo fazer, né, dessas gravações online, com orquestra, não sei o quê, eu sei que é um trabalho, é um negócio que vai me dar muito trabalho, né? Esse é um negócio pesado. Agora, na hora que eu peguei, eu decidi que eu ia fazer. Eu coloquei o negócio para frente, eu abri as inscrições, eu falei, pessoal, pode vir aqui. Aí começou a vir gente de tudo que é lugar, desde, sei lá, desde de vários pessoal do Brasil, aqui dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, até do Japão, gente se inscrevendo para participar. Começa a ter uma responsabilidade do meu lado. Na hora que eu pegar e eu tô querendo abrir um crowdfunding e falar, pessoal, eu tô com os projetos assim, assim, assado, quer participar comigo? E eu tiver a primeira pessoa que vier e falar assim, não, eu vou participar com você, toma aqui. Coloquei essa moedinha no seu baú, como você falou. Eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas todas, não é verdade?
E aí eu vou ser, vamos dizer, entre aspas, obrigado positivamente a fazer esse projeto acontecer. Então, eu acho que a gente cria, na hora que a gente coloca as coisas para fora, a gente convida as pessoas a participarem do nosso projeto, a gente cria esse ciclo, né? De eu conto com vocês e vocês contam comigo. Nós estamos Isso, juntos aqui nessa história, né? isso mesmo, isso mesmo. É uma coisa mútua, cara. Tem que ser mútua, porque senão não compensa. Tem que ser uma coisa de ganha-ganha mesmo, mútua, via de mão dupla. Tiago, eu queria muito agradecer o teu tempo, a tua história, por contar pra gente isso tudo. A gente tem que Eu fazer um acho que... som ainda, cara. Você é Pois demais. é, Você, não, na verdade, você tá em outro nível, né? Você é super premiado e tal. Eu nem sabia que você tinha feito arranjo pro Brad Meldau, velho. Depois me conta essa história, fiquei doido. depois te conta. Mas então, mas vamos fazer. E se você quiser, bicho, já tem pianistas inscritos no projeto. Mas eu vou gravar várias músicas de várias coisas. Se você quiser gravar uma das faixas com a gente, fazer umas coisas de piano, dá tempo, ainda se inscreve que a gente faz um som virtual. Ah, Por mas hora até. suas partituras é tudo cabeluda, pô. Como é que é? É tudo estilo Você Maria dá conta. Schneider. Você dá conta, bicho. Dá conta. Você é louco. Tamo Qual junto. filme é cabeludo? Vamos fazer. Se quiser, se inscreve. Tem um pessoal muito legal participando. Assim, de todo lugar, e eu estou escrevendo, quer dizer, ainda não escrevi, né? Esse vai ser agora a minha tarefa. Esse mês aqui até o final do mês eu estou reunindo, abrindo, deixando aberto para o pessoal que quer participar. Aí o último dia desse mês eu fecho as inscrições dos músicos, e aí eu vou ver se eu vou fazer esse financiamento coletivo que eu quero fazer. Vai ser um mês aí, e depois canetar, gravar, mixar e editar. Caneta. Você escreve na caneta ou no final? Cara, eu uso os dois, assim, no final das contas eu escrevo no final, né? Mas eu Só rascunho muito. uma pergunta Pode- agora, pessoal, assim, só antes da gente. é, Como que você faz para filtrar as ideias? Porque você deve ter muita ideia na cabeça. Então, vem muita ideia, introdução. Vem 1 milhão de introduções legais para você fazer. O que faz você ir para aquela introdução? Sabe? O que faz você escolher um take? Não, um take não, uma introdução mesmo. Produção. É, uma pergunta boa essa, né? É a questão de escolhas, e é um negócio, inclusive, eu tenho um curso que eu desenvolvi no passado sobre processos criativos, né? De composição, arranjo, como é que eu penso, organizo e crio o processo da idealização até a realização da música. E eu falo muito sobre isso, que a gente compor, a gente criar, é a gente criar limitações para a gente mesmo, né? E são escolhas que a gente faz. A gente realmente tem que, na hora que a gente opta por ir por um caminho, a gente não pode ir por outros ao mesmo tempo, né? Então, essa questão de a gente poder escolher as coisas. E aí, nesse sentido, o que eu digo que é muito importante a gente fazer exercícios mentais, né? E conseguir visualizar ou imaginar as coisas de uma maneira sketch, de uma maneira rascunhada, para a gente poder, então, poder ter as escolhas. Então, por exemplo, eu sugiro, esse é o meu método, tá? O jeito meu como eu trabalho. Eu começo a experimentar as coisas, eu faço rascunhos, eu ponho na partitura, umas ideias super simplificado, né? E aí eu começo a tentar imaginar a música, da onde que ela ia, para onde que ela ia, e eu faço um rascunho com palavras mesmo, assim, sabe? Dizendo, olha, introdução com energia, solo de sax barítono, hits dos trompetes, não sei o quê, uso do tema B para harmonia, não sei o quê, modulando para cá. Daí eu falo, entrada do tema, o tema vai ser nos saxofones, clima meio solto, uso do tema, não sei o que, não sei o que lá. Você já fez essa escolha baseada no que você está ouvindo? Exato, eu vou imaginando mais ou menos, eu não consigo visualizar e imaginar a música completa, mas eu consigo ter uma imagem, sabe, nebulosa aí, né? Do som, assim, consigo como se eu estivesse olhando por um caminho com uma vela, sabe? Eu gosto dessa imagem de você estar tipo um salão enorme, está com uma vela. Você não está vendo tudo, mas você vira para lá, você vê um pouco. Você vira para lá, você vê um pouco, você imagina o que está rolando, né? E aí, a partir disso, você começa a fazer escolhas. Não, eu quero que seja por esse caminho. E aí você começa a refinar, a se limitar dentro daquele caminho que você quer ir e ir para os detalhes. Mas isso também nada te impede, depois de um tempo, de você descartar e mudar. Fiz essa introdução, fiz o tema, fiz isso, a peça está totalmente pronta, e eu olho para a introdução. Poxa, essa introdução que eu entrei com puta super energia,
eu tirei um pouco a força do tema, porque isso, aquilo. Quer saber? Eu vou pegar e vou tone down isso aqui, vou deixar isso mais leve, que a gente tem que pensar, que a gente tem que tomar escolhas, sim, né? Decidir as coisas, visualizar, mas também não travar o nosso processo, que a gente não pode revisar. Porque o meu problema, mano, igual quando eu fiz o arranjo do Imagine, depois eu vou até te mandar, depois se você me dá sua opinião, suas críticas construtivas, que você pica. Mas, tipo, tipo, além de vir muitas ideias, é tipo assim, muito. Demora muito para poder. Por exemplo, o próprio Imagine mesmo, tipo assim, rapidinho, porque o meu celular tá 5%, mas, tipo assim, ele é dó, né? Para eu fazer isso aqui, foi só isso aqui, né? Que eu escolhi isso. Mas, tipo, mano, eu ficava fazendo muitos outros tipos de coisas, não mudando acorde, apenas dó e fá mesmo. Eu não queria perder a característica da música. Só que vem muitas ideias na mente, vem muita coisa, mano. Cara, é doideira, velho. Toda vez quando eu fazia arranjo com o Singer Showcase lá da Berkeley, né? Muitas vezes que eu fiz, aí era grupo grande mesmo, Big Band também, ou orquestra. Cara, o problema fica time consuming pra mim, tá ligado? Porque vem muita ideia na mente, eu uso uma, aí depois eu não gosto dela, aí eu vou fazer uma nova, vou fazer uma nova. Eu perco 1 milhão de anos num compasso, 2 compassos, é uma coisa assim absurda, cara. Eu não sei como filtrar isso. Uma coisa que é o perfeccionismo, obviamente, que tá trabalhando contra mim, mas sei lá, tem outros fatores também, que eu acho que coisas mais técnicas que eu acho que eu poderia melhorar para poder otimizar o tempo, entendeu? Poder Pode fazer crer. rápido, pô, sentar e fazer o negócio. É. Não sentar e ficar perdendo muito tempo no compasso, entendeu? Isso eu me relaciono um pouco com isso. Antigamente, eu era muito perfeccionista. Eu ficava, tipo, na partitura, e olhava e fazia isso e fazia aquilo, e daí, no final das contas, não gostei, não achei que tá perfeito ainda. E parava, e não continuava, né? Eu acho que esse approach de a gente escrever e colocar as coisas no papel, né, independente se não tá perfeito, é uma boa técnica nesse sentido, entendeu? Como eu faço as coisas, vamos dizer, eu penso como um sketch mesmo, sabe, como um desenhista vai fazer? O cara pega e faz a fórmula, faz aonde vai estar a perna, que vai estar isso, não sei o quê, e depois ele vem fazendo o contorno, daí ele vem fazendo a sombra, daí ele vem ajustando. É um pouco isso. Se a gente quer fazer, sei lá, antes de fazer o boneco do personagem inteiro, a gente fica só fazendo o fiozinho do cabelo, né? A gente não consegue ter essa visão geral do que vai rolar. Muitas vezes, se a gente faz uma estrutura geral, a gente consegue entender a peça como um todo, né? A gente, inclusive, consegue olhar para as partes com um pouco mais de contexto. Entendi. Faz E aí sentido. é uma Vou questão de usar esse escolha mesmo. approach. Vou usar esse approach. É uma questão de escolha, e depois, na hora que você também tem isso de uma maneira contínua, é uma questão de coerência, né? Porque na hora que você não tem algumas coisas para você colocar uma do lado da outra, tudo é possível, né? Tudo é possível, tudo pode ser bacana. Aí você fica naquela mar de possibilidades. No momento que você começa a ter uma coisa aqui, mas já tem outra coisa acontecendo aqui e outra coisa acontecendo aqui, essa coisa do meio ela tem que fazer sentido com isso e com aquilo. Então as possibilidades já são muito menores, né? Você começa a pensar as coisas em conceito, você começa a ir afunilando as possibilidades, né? Mas não tem como. É uma boa pergunta isso. Tipo assim, mas não tem como você. Para você não ir pelo caminho do óbvio, você dá uma surpreendida mesmo ali. Você colocar um elemento. Opa, eu achei que ele ia aqui, mas ele não foi para cá. Porque a ideia era ir para lá, mas ele não foi. Foi para outro canto. Sei lá. Não é Não, um. claro. Eu acho que tem, mas isso também acontece num contexto, né? Não porque, por exemplo, se eu tenho uma coisa aqui, outra coisa aqui, eu tenho que fazer uma coisa que ligue, que seja contínua. Não, mas eu posso escolher uma coisa que seja de contraste. Mas, assim, tudo é em contexto com o que acontece, né? Em contexto com a tua visão artística. E, às vezes, até esse elemento de contraste, às vezes você tem isso no próprio planejamento, né? Inicial. Fala, não, eu vou construir essa sessão toda como se ela fosse chegar num clímax, mas ao invés de chegar num clímax, eu vou tirar todos os instrumentos, vai ficar só, tipo, piano. E aí o cara no meio do piano, aí eu vou
vir com um rulo de batera, tipo, do pianíssimo, e aí chegar com aquele clímax que ia rolar antes, só que não rolou antes. Mas, quer dizer, é uma concepção que eu tive antes ali de fazer. Entendi. E aí eu tenho vamos dizer, aquele rascunho, aí eu vou chegar na parte do piano e vou olhar, mas a parte de piano, como é que eu vou escrever? Vou fazer reharmonizada, não vou fazer no registro agudo, sabe? Então a gente começa a ir fazendo escolhas. Eu também, isso é uma outra coisa que eu trabalho bastante nesse curso, que a gente entender que a gente tem a ideia do macro e do micro, né? A gente tem as ideias gerais da nossa composição e a gente tem as ideias específicas. E que um desafio para a gente, enquanto músicos, diferente de um pintor, né? É que muitas vezes a gente fica preso ao micro, a gente fica preso ao detalhe, a gente não fica olhando para a ideia geral. Então a gente está fazendo a renda, o cabelo, antes de fazer a figura, né? Por outro lado, se a gente está fazendo a figura, mas a gente não tem as notas, não tem os motivos, é muito difícil a gente construir uma música sem tema, sem harmonia, sem nada, só com ideias abstratas. Então, assim, enquanto músicos, criadores musicais, a gente tem que estar trabalhando entre esses dois polos, tipo, daqui para lá, conseguir fazer essa transição. Macro e micro, entendi. Boa, mano, boa. Bom, é isso. Espero ter dado uns outros caminhos para você experimentar aí, nas canetadas. Novas cartadas. Não, esse negócio de escrever é animal. Vou aplicar, cara. Vou aplicar, com certeza. Muito bom. Fica feito o convite se quiser vir fazer uma parte de piano para gente, de parte de teclados nesse projeto. Muito obrigado pelo seu tempo. Depois eu vou editar esse vídeo aqui, vou soltar no Facebook, soltar no YouTube, fazer uma bagunça aí, gerar um movimento, né? Gerar um movimento, se relacionar com as pessoas. Boa. É isso aí, essa é a palavra. Obrigado, irmão. Tamo junto aí, Rafa. Boa. Tamo junto. Obrigado pelo seu interesse nessa conversa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like no vídeo, de repente compartilhe com outras pessoas que você acha que podem se interessar por esse bate-papo e também assista aos outros vídeos dessa série. Vou colocar links aqui na descrição desse vídeo. Até um próximo.